Estou aqui com uma jovem de Cornélio Procópio que preferiu não se identificar, no entanto, vai passar relatos de uma noite aterrorizante. Ela acredita que pode ter sido vítima de um sequestro e, no mínimo, uma omissão de socorro. Ela está ferida, pulou de um carro em movimento. Acompanhe, pode ficar à vontade para dar a sua versão. Bom, eu estava voltando para Cornélio, estava em São Paulo. Era mais ou menos umas 9 horas da noite quando eu saí de lá. E cheguei aqui umas 4 da manhã. Eu achei que fosse chegar às 7 da manhã, porque o ônibus sempre atrasa, né? Então eu já tinha falado antes para minha mãe, até mesmo antes de sair de São Paulo, que eu ia chegar lá pelas 7 da manhã. Então a minha mãe, consequentemente, ela foi dormir, né? Ela não sabia que eu ia chegar às 4, nem eu sabia que eu ia chegar às 4 da manhã. Então, como ela estava dormindo, eu não queria acordar ela para ela poder me buscar naquele horário, né? Então eu tava no banheiro e aí veio essa senhora, ela me abordou de uma maneira simpática e perguntou onde eu morava, se eu tava sozinha, quem vinha me buscar, onde eu morava, bem essas perguntas assim, né? E aí eu disse que morava um pouquinho para baixo da UTF, ali perto da Bem-Estar. E aí ela disse que morava perto, disse que morava aproximadamente perto da Praça Botafogo. E ela perguntou se eu não queria carona, que ela também ofereceria carona para uma outra mulher e tal. E aí nisso eu acreditei, até porque ali ela não demonstrava nenhum risco de periculosidade, né? O que me fez confiar nela, que foi o fato dela ser uma senhora já de idade, né? Não demonstrando nenhum risco para mim, né? Então, e aí ela disse que ela ia chamar outra mulher e que eu já podia acompanhar ela até o carro. Bom, quando eu cheguei no carro não tinha outra mulher. Eu não sei porque ela falou isso, de certo foi para me atrair. Ela não tinha mulher nenhuma, só tinha ela e o marido, o que já me fez ficar desconfortável, porque se ela tivesse me falado que o marido estaria junto, eu não teria aceitado, porque eu não gosto de pegar carona. Eu só pego carona se for apenas com mulheres, né? Enfim, eu entrei no carro, só tava ela e o marido, e até então ela não tinha me falado nada de que ela tinha esquecido algum objeto no ônibus. Eu não sabia nem que ela tinha vindo no ônibus. Aí nisso, eles já pegaram uma direção oposta ao centro e já pegaram a estrada em direção a Londrina, que já me deixou bastante assustada. Porque eles disseram que eles iam me deixar em casa, minha casa é no centro, não é na saída de Cornélio. E nisso eles já pegaram a estrada em direção a Londrina, alegando que eles tinham esquecido algum objeto no ônibus. O que já não fez sentido na minha cabeça, porque eles parecem ser pessoas assim, boa condição financeira. Eles disseram, só no meio do caminho, quando eu já estava bastante assustada, que eles teriam esquecido uma almofada no ônibus. E que isso motivou eles a perseguirem um ônibus no meio da estrada, em alta velocidade, o que não fez sentido nenhum na minha cabeça. E naquele momento eu já estava pensando que era alguma desculpa de sequestro, algo desse tipo, porque eu estava muito assustada. A minha intuição o tempo todo gritava para eu sair do carro. Tanto que quando eles estavam assim, já aproximadamente próximo à saída de Cornélio para Londrina, eu já fui implorando para poder descer do carro, porque eu não queria acompanhar eles até eles irem, né, e recuperar esse objeto. Eu não queria acompanhar os dois. E aí eu pedi para eles várias vezes se eu podia descer do carro, que eu não queria ir para Londrina com eles e que eu queria descer ali mesmo. Eu falei, moça, por favor, deixa eu descer do carro, porque não tem como, eu não quero ir para Londrina. Aí eles se recusaram, disseram que se eles parassem o carro, eles iam perder o objeto do ônibus. E aquilo para mim pareceu uma desculpa, né? Como eu já disse, aquilo para mim pareceu uma desculpa para eles me sequestrarem. E aí eles se recusaram várias vezes a abrir a porta do carro. Eu não desci do carro como eles disseram que eu desci, que eles abriram a porta, não foi isso que aconteceu. Tanto que se puxar na câmera vai ver que eu abri a porta bem rapidamente, bem brevemente, e pulei do carro, me machuquei. E várias vezes eles disseram, não, porque a gente não pode parar, porque a gente vai perder o ônibus e tudo mais. E aquilo não fazia sentido em momento algum na minha cabeça. Eu achei sim que era sequestro. E eu temi pela minha vida, porque eu acredito em traficantes de órgãos, eu acredito em sequestro. Tipo, ela abordar uma pessoa que parece ser mais jovem, que não vai saber se defender.
E aí eu comecei a pensar nisso, o que me levou a cometer aquele ato de pular do carro. Eu abri a porta, pulei do carro e eles fugiram, assim. Eles disseram ali que eles voltaram, que não sei o que. Não, ninguém voltou. Eu me joguei do carro, eu fiquei lá no chão. E eu só levantei porque eu fiquei com muito medo de passar algum outro carro por cima de mim, algum caminhão, porque naquele horário passava muito caminhão. Já fiquei com medo, tipo assim, eu quase morri quando eu pulei do carro, eu não queria morrer de outra forma. Então, peguei minhas coisas rapidamente e saí dali. Tentei ir andando até a casa da minha avó, que mora ali perto. Mora uns 5 quarteirões para cima, mais ou menos. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Ali no momento eu não sabia direito o que fazer. Minha mãe disse que eu devia ter ligado para a polícia, mas eu estava tão em choque que eu nem sabia o que eu ia fazer. Aí, no mesmo dia que eu comuniquei a minha mãe, eu já fui para a delegacia, já abri um boletim de ocorrência e eles fugiram, sem prestar nenhum tipo de socorro, sem saber se eu estava bem. Tudo isso por causa de uma almofada que eles disseram que esqueceram no ônibus. E fora que não faz sentido você correr atrás de um ônibus em plena rodovia e dizer que esqueceu um objeto, não faz sentido. Até porque o ônibus nem pode parar enfim... Isso estava muito estranho, fez eu suspeitar de sequestro. Eu não aleguei que foi sequestro, tá? Tem que deixar isso bem claro para não dizer que eu estou fazendo calúnia e difamação. Eu não aleguei, eu disse que eu pensei que estava muito óbvio. Qualquer pessoa naquela situação ia pensar a mesma coisa que eu. Até porque era o que pareceu, estava bem na cara que seria isso. Não aleguei em momento algum, mas foi o que a minha intuição me disse naquele momento, que era para eu sair do carro. Que, enfim, foi isso que aconteceu. Sumiram em alta velocidade, não prestaram nenhum tipo de socorro, não voltaram para trás. Do mesmo jeito que eu abri a porta do carro, foi do jeito que eles saíram correndo, não fecharam nem a porta. Enfim, foi isso que aconteceu. Obrigada pelo seu relato. Sei que, né, pelas dores físicas e pelo trauma, você deve estar bastante abalada, né? No entanto, o casal também procurou a delegacia, antes mesmo da jovem, né, ter coragem de ir lá denunciar o que aconteceu, relatando que estavam sim com uma jovem no carro. No entanto, segundo o boletim de ocorrência do casal, ela desceu do carro, não teria pulado. No entanto, ela está bastante machucada e acredita sim que foi também uma situação de omissão de socorro neste caso. Com informação direto aqui da delegacia de Cornélio Procópio, conversando com esta jovem que acabou pulando de um carro em movimento, acreditando que estava sendo sequestrada aqui na cidade. Ela acabou pulando ali as margens da BR-369 para evitar de ir para a rodovia com esse casal. Daniele Souza para a RCFM.